Nesse vídeo, eu vou te ensinar a fazer essa bolsa linda de crochê com fio de poliéster. Você vai aprender todo o passo a passo, desde o feitio dessa base quadrada, onde você pode inclusive usar em outros trabalhos. Também vou te mostrar como faz essa lateral aqui da bolsa nesse padrão sanfonado, a montagem e todos os acabamentos. Então, vem que eu te ensino. Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Lu, eu te ensino crochê, então sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Para fazer essa bolsa, a gente vai usar esse fio aqui, que é o de 4 milímetros de poliéster, um fio bem macio, bem gostoso de trabalhar, e essa cor é o areia, código 403. Além disso, eu também vou usar esse modelo de alça aqui, que é de couro legítimo. Essa aqui é na cor branca e vem com as meia argolas aqui nas duas extremidades. Ela é vendida no par. E também esse piercing aqui para adaptar, né, para aplicar essa alça na bolsa. Agora eu trouxe aqui mais algumas opções do mesmo tipo de fio e de alça que eu também tenho para vender aqui na loja. Essa daqui é o laranja, de código 162. Olha que cor bonita. Combinada com essa alça bege. Aqui tem essa outra opção, que é um tom mais neutro, né? Que é o cinza. É o prata 158. Mas a cor é cinza, tá? Não tem lurex. E combinado a essa alça aqui, que é um cinza também. E a terceira opção que eu trouxe hoje é essa daqui, que é o nude, de código 1150. Olha que cor bonita. Junto com essa alça aqui, na cor marrom. Então, são opções todas disponíveis à venda atualmente aqui na loja. Então, se você quiser adquirir seus produtos, você pode entrar no site ou no WhatsApp da loja que vai estar aqui na descrição do vídeo. A gente vai usar as agulhas de número 5 e 5,5 de crochê, tesoura e isqueiro. A gente vai iniciar esquentando a ponta do fio para não desfiar e vamos iniciar um anel mágico. A gente vai começar fazendo a base quadrada. Então, eu coloco aqui o fio com a pontinha para baixo, na frente da minha mão, passo por trás e cruzo aqui na frente, formando esse X. Seguro aqui com o dedão e levo esse fio passando aqui por debaixo do dedinho. Pego a agulha, insiro aqui embaixo desse primeiro fio e trago esse segundo, dando a voltinha aqui, virando o gancho. Formei essa alça aqui na agulha. Agora, eu vou pegar esse fio aqui, que tá passando debaixo do dedinho, e vou passar por aqui. Assim, eu já fiz o anel mágico e agora eu vou colocar pontos dentro dele. Então, eu venho aqui, insiro minha agulha dentro do anel e eu vou embutir esses dois fios aqui ao ponto. Então, eu trago aqui o fio, fiquei com duas alças, laço e tiro as duas. Fiz um ponto baixo, que a gente vai contar como o segundo, porque essa correntinha que a gente fez aqui já vale como o primeiro. Insiro a agulha novamente aqui no centro do anel, trago, laço e tiro os dois. Fiz mais um ponto baixo. Ao todo, nós vamos fazer 8 pontos baixos aqui no anel, contando com aquela correntinha. Então, aqui tá a correntinha como primeiro ponto, daí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, eu vou fechar o anel puxando este fiozinho aqui. Mas eu não vou fechar ele por completo, porque esse espaço aqui que fica mais soltinho, não fechando o círculo, ele vai ajudar a gente a fazer agora a segunda carreira. Então, agora eu vou fazer o fechamento de carreira. Aumento essa alça, venho aqui, ó, localizando essas duas primeiras alcinhas que ficam na parte de cima da carreira que a gente acabou de fazer. Então, eu insiro de trás pra frente aqui e levo essa alça aqui pra trás. Agora, eu venho aqui,
localizando, ó, deixa bem solta pra gente poder abrir aqui pra você localizar onde a gente vai inserir a agulha. Nós vamos usar agora o ponto baixo centrado, então a gente insere a agulha no centro do ponto da carreira de base. Então, vou mostrar aqui pra você, ó. Aqui tá o ponto. A gente vai inserir no centro do ponto. Então, é entre esses dois fiozinhos. E aqui atrás também, tá? Ó, fica no centro do ponto. Aqui no primeiro ponto, a gente vai inserir no centro dessa primeira correntinha que a gente fez. Então, eu insiro bem aqui. Veja aqui atrás se saiu certinho também. Olha como tem que sair, no centro. Agora, eu vou regular esse fio e deixar ele pequenininho, essa alcinha pequenininha, mas eu não posso perder, tá? Deixa ela ali. Trago o fio maior aqui pra frente. Aumento um pouco essa alça e resgato esse fio que eu deixei esperando. Trago esse fio grande passando pelos dois. Assim, eu já fiz o fechamento de carreira, o primeiro ponto dessa segunda carreira, aonde vai começar a se formar o quadrado. Feito isso, agora eu vou localizar os pontos, né, aqui, ó. Por isso que é bom a gente não fechar totalmente o anel, porque a gente precisa visualizar melhor também os pontos, tá? E vai ficar mais fácil de inserir a agulha também. Então, localizando aqui esse ponto, a gente vai fazer agora, a partir de agora, pontos baixos centrados. Então, a gente vai inserir a agulha no centro do ponto. Então, são duas alças que ele tem aqui, eu insiro no centro. E aqui atrás, da mesma forma, ó, no centro do ponto. Fica uma alcinha pra cá e uma aqui em cima. Trago aqui o fio, vou fazer um ponto baixo, certo? Faço a corrente. E no mesmo ponto de base, eu vou fazer mais um ponto baixo. Então, eu fiz um aumento aqui, mas entre esses dois pontos, eu coloquei uma corrente, tá bom? Agora, eu venho aqui no próximo ponto, insiro a agulha, trago e faço um ponto baixo. Nesse próximo ponto, vou fazer um ponto baixo centrado, corrente e mais um ponto baixo, tá? Agora, seguindo essa sequência, vai ser um ponto sozinho. No próximo, vão ser dois pontos baixos centrados, com uma corrente separando eles dois. E aqui, nesse próximo ponto, um sozinho. E no último, vai ser um ponto de aumento também. Então, eu faço um ponto, uma corrente e mais um ponto no mesmo lugar. E veja como já tá se formando o quadradinho. Quando a gente fechar agora, vai ficar mais quadradinho ainda. Então, eu pego aqui esse fio agora, vamos fechar o anel mágico. Então, ó, quando a gente fecha, fica mais quadradinho ainda, tá? Agora, a gente vai fechar essa carreira para iniciar a próxima. Então, eu venho aqui, nessas duas alcinhas aqui de cima, depois do primeiro ponto, levo a alça para trás. De novo aqui que escapou. Agora, segurando aqui e aumentando aqui para localizar bem o primeiro ponto, eu vou inserir minha agulha no primeiro ponto dessa carreira que eu acabei de terminar. Insiro, regulo, puxando aqui esse fio maior. Deixo esse fio aqui, essa laçada bem pequena. Trago o fio do novelo aqui pra frente, resgato essa alcinha, laço e tiro as duas. Assim tá feito já o fechamento de carreira e o primeiro ponto dessa próxima. Aqui, visualiza, aqui na carreira de base, os próximos pontos, né, da sequência aqui da carreira de base, são aqueles que são um aumento e uma corrente aqui entre eles, certo? Então, eu venho agora bem aqui nesse canto, é o primeiro canto. No ponto baixo aqui que eu localizei, eu vou inserir minha agulha, olha o jeito que fica. Trago o fio, faço um ponto baixo, baixo centrado, né?
Na corrente, então, eu venho aqui, ó, inserindo na corrente. Repare como fica uma alcinha ali, ó. Eu vou inserir assim, tá? Trago, faço um ponto baixo. Faço uma corrente de novo e faço outro ponto baixo no mesmo lugar. Assim. E aqui onde tem esse outro ponto, que também é do canto da carreira de base, faço um ponto baixo centrado. Aqui, nesse próximo que tá sozinho, faço um sozinho. Aqui, cheguei nesse outro canto, onde são aqueles 2 pontos de aumento. E aqui tem uma correntinha. Então, nesse primeiro, eu faço um ponto baixo centrado. Cheguei aqui na corrente, localizo aqui o lugar da correntinha, trago aqui o fio, faço um ponto baixo, uma corrente e mais um ponto baixo no mesmo lugar. Localizo o próximo ponto do canto, né? Que são aqueles 2 aqui da carreira de base. E venho aqui em cima dele e faço um ponto baixo centrado. Venho nesse próximo que tá sozinho, faço um sozinho. Cheguei no outro canto, ó, um ponto aqui, uma corrente, outro ponto. Aqui nesse primeiro, faço um ponto para ele. Aqui onde tem a corrente, eu vou fazer 2 pontos separados por uma corrente. E aqui nesse próximo, um sozinho. Cheguei aqui no próximo, que é o sozinho da carreira de base, faço um também. Cheguei aqui no último canto dessa carreira. Então, nesse primeiro ponto, faço um sozinho. Aqui onde tem a corrente, faço 2 pontos baixos separados por uma corrente. E aqui, nesse último ponto que sobrou, faço mais um ponto baixo. E assim a gente concluiu essa terceira carreira dos quadrados. Agora a gente vai para a quarta, então a gente vai fazer o mesmo fechamento. Venho aqui de trás para frente com a agulha, levo essa alça para trás, localizo aqui o primeiro ponto que eu fiz nessa última carreira, insiro aqui a agulha no centro dele, regulo esse fio, trago o fio maior aqui pra frente, dou altura, resgato esse outro, laço e trago aqui pra frente. Assim, eu fiz o fechamento e já fiz o primeiro dessa próxima carreira. Então, começando essa próxima carreira aqui tem um ponto sozinho. Então, aqui nos pontos onde estão sozinho, faço um ponto baixo centrado pra ele. Cheguei aqui nos pontos do canto. Então, nesse primeiro, faço um ponto. Aqui na corrente, faço um ponto, uma corrente e mais um ponto baixo no mesmo lugar. E aqui, nesse último pontinho aqui desse canto, faço um sozinho para ele também. Então, é sempre assim, onde tem a corrente aqui, entre os pontos de aumento, que são os do canto, a gente coloca um ponto baixo, uma corrente e outro ponto baixo. Vamos lá, fazer mais um cantinho aqui junto com você. Então, aqui a reta só faz ponto sobre ponto. Cheguei aqui no outro canto, ó, onde são os pontos de aumento, ó, eles estão no mesmo lugar. Aqui eu vou fazer um ponto baixo centrado. Aqui onde tem a corrente entre eles, eu insiro a agulha, trago, faço um ponto baixo, uma corrente e no mesmo lugar mais um ponto baixo. E aqui, em cima desse, faço só um ponto baixo centrado. E assim eu vou fazer por toda a carreira. Terminei toda a carreira, fazendo esse mesmo jeitinho aqui que eu te mostrei. Vou fazer agora o fechamento novamente. Localizo aqui o primeiro ponto,
insiro, regulo, trago ele aqui pra frente, resgato esse, laço e tiro. E olha como tá formando o quadrado. Em cada carreira que você for fazendo, não estique. Não estique. Isso aqui é uma dica de ouro, tá? Para esse trabalho aqui. Não estique. Reduza. Tente voltar o elástico do fio. Porque esse fio aqui, ele é um fio que tem elasticidade. É um fio de poliéster, né? Ele tem essa elasticidade, ele estica. Então, se você for puxando cada vez que você faz a carreira, ele vai ficar deformado o quadrado. Você tem que voltar o elástico. Então, se você quiser modelar, você faz voltando o elástico, ó, tá? Não puxe, que não vai dar certo o teu quadrado. E a partir daqui, a gente vai continuar com o mesmo tipo de trabalho. Aonde tem os da reta é ponto sobre ponto, e aqui onde tem a corrente. Nesse ponto de aumento, né, de cada curva da carreira, na correntinha você coloca um ponto baixo, uma corrente e mais um ponto baixo. E o restante é ponto sobre ponto. E assim a gente vai fazer por várias carreiras. Depois eu venho aqui te mostrar a quantidade de carreiras e a medida que ficou o quadrado. Então, pronto, já cheguei na medida, fazendo do mesmo jeito que eu te mostrei enquanto ele estava pequeno, tá? Lembrando que você não deve esticar para modelar esse quadrado, tá? Sempre reduza o elástico, não estique. Então, a quantidade de carreiras que eu fiz foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carreiras ao todo. E a medida que ficou foram 28 centímetros. E agora eu vou fazer duas partes iguais a essa daqui. Vão ser as duas faces da bolsa. Depois de feitas, então, as duas partes quadradas, a gente vai fazer agora a lateral, que é feita separada. Então, a gente vai começar esquentando o fio, para não esfriar. E agora, a gente vai passar a usar uma agulha de 5 milímetros, que é um pouco menor que essa. Vou fazer um nó inicial e correntes. Então, eu fiquei aqui com 13 correntes nessa trança inicial. E agora, eu vou virar e trabalhar nessas alças que tem atrás dela. Pulo essa primeira, venho aqui na segunda, insiro a agulha, trago o fio, laço e tiro. Fiz um ponto baixo. E em cada correntinha, pegando só essa alça de trás, eu vou fazer um ponto baixo para cada uma delas. Então, eu tô concluindo aqui, vim fazer o último ponto junto com você. E veja como que fica aqui o trabalho, tanto na parte de cima quanto de baixo fica igual. A gente pegando a alcinha de trás da corrente, tá? Agora, eu vou fazer uma corrente e virar meu trabalho. Agora, localizando aqui, eu vou inserir minha agulha no segundo ponto de base, só que só na alcinha de trás. Então, aqui é a corrente, aqui é o primeiro, no segundo. Insiro, trago, faço ponto baixo. Venho pro próximo ponto, ó. Tem duas alças no ponto de base, eu pego só de trás. Faço ponto baixo. No próximo ponto, ponto baixo. Só pegando a alça de trás. Em cada ponto da carreira de base. Isso vai fazer com que forme um relevo aqui. Então, eu segui fazendo e para concluir aqui a carreira, nesse último ponto, a gente vem e pega as duas alças, tá? Aqui no último ponto, pega as duas e faz o ponto baixo. Faz uma corrente e vira o trabalho. Correntinha, primeiro ponto de base, segundo. Aqui no segundo, pega a alça de trás, novamente, faz ponto baixo. Alça de trás, ponto baixo. Por toda a carreira. Segui por toda a carreira, vim fazer os últimos pontos junto com você. Então, aqui vai ser o penúltimo ponto, que eu vou pegar só na alça de trás
E o último, eu vou pegar essas duas alcinhas que ficam aqui, torcidinhas aqui na lateral, ó. Pego aqui, são duas alças, mas elas ficam torcidas. Aqui eu faço o último ponto baixo. Corrente, vira. Correntinha, primeiro, segundo ponto de base, faço o ponto baixo. E assim eu sigo por toda a carreira novamente. Localizo a corrente, primeiro ponto de base, venho no segundo, pegando só alça de trás, faço ponto baixo. E continuo fazendo pontos baixos para um ponto baixo para cada ponto de base, pegando sempre a alcinha de trás de cada ponto. Vou mostrar aqui novamente o final da carreira, para não ficarem dúvidas. Então, aqui é o penúltimo ponto, ó. Pego só alça de trás, faço o ponto. E aqui, o último ponto, eu vou pegar essas duas alças que ficam torcidas aqui na lateral. Aqui sim eu faço o ponto baixo, pegando as duas alças. Corrente, vira. Localizo a corrente, primeiro, segundo ponto de base. E aqui, pegando só alça de trás, eu começo novamente esses pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto de base. E vai formando uma gaita, uma gaitinha, que é o efeito que dá esse padrão aqui. E aqui, então, ó, o penúltimo ponto da carreira, pego só a alça de trás. E no último, as duas alcinhas. Terminei a carreira, corrente, vira. Corrente, primeiro, segundo ponto de base. Continuo. Sempre assim. E assim eu vou fazer por várias carreiras. Então, agora eu vou te mostrar aqui no caderno a quantidade de pontos que a gente vai fazer, de carreiras, na verdade, para essa parte aqui, com esse ponto que é da gaitinha, tá? Então, qual que é a ideia aqui? A gente vai fazer aqui a quantidade de 3 lados do quadrado que a gente fez lá no começo da videoaula. Então, aqui ficaram 32 pontos. Eu não contei essa correntinha aqui, então, essa a gente não conta, tá? Aí, a gente conta 31 pontos daqui, conta mais essa corrente, 31 pontos daqui, conta essa corrente aqui também, e os 31 pontos deste lado. E o ponto correntinha que tem aqui no canto, a gente também não conta. Então, a gente tem que somar 31 desse lado, mais 1 desse canto, mais 31 desse lado, mais 1 desse canto e mais 31 desse lado. Então, aqui fazendo a continha, ficam 5 e aqui 9. Então, a gente tem que fazer essa parte aqui do trabalho com 95 carreiras. Então, agora aqui, eu já cheguei na carreira de número 95. E agora, eu vou fazer uma corrente, vou cortar o fio, vou puxar essa alcinha e vou esconder esse fio aqui por detrás da carreira. Vou arrematar ele já. Para unir essas partes agora, eu vou pegar um novo fio. Então, eu escondi em alguns pontos, cortei o excesso e esquento aqui para arrematar. E eu vou fazer a mesma coisa aqui com esse que é o do início. Então, vou passar aqui. Se você preferir fazer esse tipo de acabamento com agulha de tapeçaria, também pode. Então, eu escondi aqui, vou tirar o excesso e aquecer para selar esse fio. E aqui no quadrado, eu vou fazer o seguinte, ó, fiz o último ponto, cortei o fio,
Vou puxar todo ele. Venho aqui de trás pra frente no primeiro ponto, levo a salsa pra trás, e agora ela vai voltar de onde ela veio. Então, eu venho aqui, ó, com a minha agulha de trás pra frente, pegando essas duas alcinhas aqui, ó, do último ponto, e levo esse fio. Assim, fica bem perfeito aqui o acabamento. Agora, aqui por detrás, eu vou esconder esse fio aqui e também esse do início. Já deixando todas as partes com o acabamento feito. Então, agora com as duas partes quadradas prontas e também essa lateral sanfonada pronta também, a gente vai começar a união. E depois ainda tem mais carreiras de acabamento, tá? Então, aqui a gente vai começar a unir e é importante você entender que para cada ponto trabalhado aqui em cada lateral do quadrado, a gente vai usar uma carreira, tá? Então, para cada ponto, uma carreira aqui dessa lateral. E agora eu vou te mostrar as alças que a gente vai usar para emendar aqui, tanto no quadrado, quanto aqui a lateral dessa parte sanfonada. Então, aqui você pode localizar olhando da seguinte forma. Tem essa alça aqui, deitadinha, onde a gente vai inserir nela, pegando ela e pegando essa outra que fica aqui, paralela a ela. Então, sempre dessa forma aqui, a gente vai inserir a agulha. E no intervalo dessas duas alças aqui, a gente tem essa alcinha aqui que fica mais pra cima, ó. Tá vendo? Então, a gente também vai inserir a agulha nessas alças. Então, a gente vai intercalar. Tem carreira que a gente usa essa, tem carreira que a gente usa esse parzinho aqui de alças que ficam paralelas. Na próxima carreira, essa mais alta. Na próxima carreira, essa daqui, certo? E aqui é bem mais simples, né, de ver, porque a gente sempre pega as duas alças de cada ponto que tem aqui. Então, a gente vai iniciar aqui com um novo pedaço de fio. Então, esquenta a pontinha. E agora, a gente vai começar a emenda. Então, para começar aqui a união dessas partes, vou fazer um nó inicial, vou aumentar aqui essa alça. Aqui, vamos iniciar aqui com a parte direita, tá, do trabalho. Então, eu venho aqui, para começar, para trazer essa alcinha aqui, para começar a montagem, eu venho aqui na alcinha da correntinha, ó, bem na correntinha. Eu não tô ainda no primeiro ponto dessa lateral, tô na corrente. Trago aqui esse fio, passando pela correntinha. Repare que fica esse fiozinho aqui, ó, entre a correntinha e o primeiro ponto dessa lateral do quadrado. Agora sim eu insiro minha agulha aqui nesse próximo ponto, que é o primeiro dessa lateral. E também vou inserir minha agulha na primeira carreira aqui dessa lateral aqui. Então, esse primeiro ponto da primeira carreira aqui, referente, né, à primeira carreira dessa lateral, vai ser essas duas alcinhas aqui que a gente já combinou. Trago esse fio maior, passando pela lateral, passando pelo quadrado, por todos os pontos. Inclusive nesse último, aonde eu vou fazer um baixíssimo. Venho pro próximo ponto aqui do quadrado, venho pro próximo da lateral, que é esse mais alto, trago e tiro, fazendo mais um ponto baixíssimo. Venho pro próximo, ó, pego os dois do quadrado, agora pego os dois lá do outro lado, trago e tiro. Venho aqui, pego os dois do quadrado, dessa vez é o mais altinho lá do outro lado, trago e tiro. E assim eu vou fazendo em cada ponto,
por toda esta lateral. Então, eu fiz aqui aos pontos, unindo por toda essa lateral. Cheguei aqui no canto, onde tem aquela correntinha. E essa correntinha, a gente calculou ela naquela contagem. Então, agora aqui, a gente precisa pegar a correntinha pra fazer essa união de lateral. Peguei a correntinha, fiz do mesmo jeito. Venho pro próximo ponto e continuo. E agora eu vou fazer isso desse mesmo jeito por essas 3 laterais do quadrado. Então, ó, fiz aqui um lado, 2 e 3. Vou concluir aqui junto com vocês, já terminei, fiz todos os pontos. Agora aqui eu vou fazer uma corrente, vou cortar esse fio, puxar ele todo, e aqui por dentro eu vou esconder esse fio, já arrematando ele. Eu gosto de ir fazendo já o arremate dos fios, para não ficar tudo para depois. Então, eu já vou escondendo tudo. Então, vou cortar aqui com uma sobrinha, só para esquentar. E selar o fio. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui, onde foi o início, tá? Então, eu viro aqui, ó. Bem aqui nesses pontinhos. Já vou fazer o acabamento desse fio aqui também, que é o início lá da união, da montagem da bolsa. Tinha esquecido aqui de arrematar esse fio que é do outro quadrado, vou arrematar aqui agora. Então, vou passar aqui em alguns fiozinhos. Cortar. E aquecer. Pronto. Então, concluímos a montagem desse lado da bolsa. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, com essa outra parte aqui do retângulo sanfonado. Então, pronto, ó, já uni as duas partes, né, os 2 quadrados, a lateral. Tudo certinho. Inclusive, já arrematei também. Assim como eu fiz de um lado do quadrado, quando eu uni, né, montei aqui as laterais, eu fiz a mesma coisa do outro lado. E agora, eu vou novamente pegar um novo fio aqui, esquentar a pontinha. Vou fazer um nó inicial para começar algumas carreiras de acabamento. E essas carreiras serão aqui na abertura da bolsa. Vou dobrar aqui que vai ficar mais fácil para visualizar. Então, eu venho em qualquer ponto aqui da abertura, tá? Qualquer ponto. Eu vou inserir minha agulha no centro do ponto, como se fosse fazer um ponto baixo centrado. E vou trazer essa alça que eu preparei aqui pra frente. E enquanto eu for fazendo os pontos, já vou escondendo esse fiozinho aqui. Pego o fio maior e faço uma corrente, que vai valer como um ponto baixo centrado. Venho aqui no próximo ponto de base, insiro, trago e faço ponto baixo centrado. Venho aqui no próximo, ponto baixo centrado. Então, eu vou fazer aqui uma carreira na volta toda da abertura da bolsa com pontos baixos centrados. Veja que eu já tô escondendo o fiozinho, tá? Então, venho aqui, cheguei aqui na lateral, né? Estou chegando aqui na lateral. Então, tem mais esse pontinho. E agora, eu cheguei aqui na lateral. Aqui na lateral, veja que também tem pontos baixos. E aqui nesses pontos baixos, começando por essa correntinha que fica aqui no cantinho, eu vou começar a fazer pontos baixos também. Deixa eu pôr pra dentro esse fio aqui. Então, eu venho aqui, ó,
dentro do ponto, pra fazer ponto baixo centrado, tá? Vou pegar mais fio. Ó, localizo aqui o ponto baixo e faço ponto baixo centrado. Localizo o ponto, faço centrado. Então, isso eu vou fazer por toda a volta. Esse daqui acho que não ficou certinho. Vou fazer de novo, ó. Vejo se saiu aqui atrás certo. Agora sim. Sempre veja aqui atrás se sai do jeito certinho, tá? Quando você tiver dúvida, provavelmente ele não saiu certo atrás. Terminei essa lateral. Vou começar aqui de novo nessa parte do quadrado. Então, venho aqui nesse primeiro pontinho aqui dessa lateral. Opa, não estavam vendo. Primeiro ponto dessa lateral, começar a fazer os pontos baixos centrados do lado de cá também. Sempre cuidando que saia lá atrás também, bem no centro. Seguir por essa lateral aqui do quadrado. E aqui é onde vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Porque aqui tá de ponta cabeça os pontos baixos, tá? Então, aqui a gente vai ter que improvisar. Então, aqui a gente vai pegar as duas alcinhas de cima, tá? Sem problemas. Pego as duas alcinhas de cima aqui do ponto e faço ponto baixo, nesse caso, né? Porque a gente não tá inserindo agulha no centro do ponto. Terminei a carreira de lateral, que é a segunda, né? No caso, aquela lá eu já fiz, essa é a segunda lateralzinha aqui. Venho pra parte aqui de cima, né? Do outro quadrado. E aqui eu começo novamente a fazer pontos baixos centrados. Até chegar lá no primeiro que eu fiz. Então, dei a volta toda, vou fazer o último ponto aqui, ó, junto com você. Cheguei aqui no primeiro. Agora, aqui eu vou fazer um fechamento de carreira. Localizo aqui o primeiro ponto que eu fiz, que é esse. Insiro minha agulha no centro dele. Regulo esse fio. Trago ele aqui pra frente. Resgato esse outro que eu deixei esperando. Laço fio maior e trago. E eu vou fazer aqui mais uma carreira de pontos baixos centrados. E agora, a volta toda você vai poder fazer de pontos baixos centrados. Então, eu dei toda a volta novamente. Tá um chuvão aqui, gente, esse barulho é chuva, bastante chuva. E agora, eu vou fazer novamente o fechamento de carreira. Igual eu fiz das outras vezes. E eu vou fazer agora mais uma carreira. Então, ao todo, essas carreiras que eu tô fazendo aqui sobre a abertura da bolsa, na volta toda de uma vez só, vão ficar 4 carreiras. Então, aqui eu já fiz 2, vou fazer essa que é a terceira e mais uma que é a quarta. Então, pronto, ó, fiz as 4 carreiras aqui na abertura da bolsa com pontos baixos centrados, tá? E agora eu vou fazer uma última carreira de acabamento. Então, eu terminei essa carreira, que foi a quarta de pontos baixos centrados. Aumentei a alça, vou levar ela lá pra trás, aqui, pelo mesmo lugar que eu fiz desde o comecinho, né, dessa parte quadrada. Aí, agora eu não vou inserir mais no centro do ponto, eu vou inserir por baixo das duas alcinhas, que são dessa alça que eu levei lá pra trás. E aqui eu já resgato essa alça, regulo, deixo justinho aqui e trago esse fio que vem do novelo aqui pra frente. Venho aqui nesse ponto do lado, insiro a agulha aqui nas duas alcinhas de cima, de fora da bolsa pra dentro, trago o fio e tiro. Insiro no próximo, trago e tiro.
insiro no próximo, trago e tiro. E agora aqui eu vou começar então uma carreira de pontos baixíssimos, que é a última de acabamento da bolsa. Então, isso eu vou fazer por toda a volta. Um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Então, agora dei toda a volta aqui com os pontos baixíssimos. Vim até o último ponto, tá? Ó, aqui é o primeiro, aqui é o último. Vou cortar o fio agora para fazer o acabamento. Vou puxar todo esse fio que ficou aqui. Venho aqui com a minha agulha de cima para baixo no primeiro ponto baixíssimo que eu fiz e levo essa alça para cima, toda ela. E agora eu vou voltar esse fio aqui para dentro. Então, eu venho agora aqui de dentro, aqui para fora com a agulha, passando no último ponto baixíssimo, onde eu vou levar esse fio lá para dentro agora. E pronto. Bem acabadinho. Agora, aqui por dentro, vou esconder esse fio. Agora, eu vou cortar o excesso. Esquentar aqui para selar ele. Feita a parte do crochê, agora vamos para os acabamentos. Então, eu tô aqui com a alça e com o piercing. Vou começar, então, essa aplicação. A gente tira aqui a bolinha dessa rosca, deixa aqui do ladinho. Eu vou localizar aqui onde eu quero colocar, né, a altura, se eu quero colocar ela mais pra fora, mais pra dentro. Eu vou colocar assim, mais ou menos na altura da emenda aqui, da parte da frente da bolsa pra lateral. Então, vou colocar aqui, vou colocar dentro de um ponto baixo centrado. Agora, aqui, antes de passar na outra parede, eu já vou colocar essa alça aqui, desse jeito. Vou colocar a outra também, cuidando aqui com a parte da alça que vai ficar pra fora, tá? Então, o rebite, ó, a parte bonitinha fica pra fora. A parte que é interna aqui fica pra dentro, certo? E agora, eu vou lá do outro lado e passo esse piercing pra lá. E agora, aqui do outro lado, vejo se saiu certinho, ó. Não saiu bem no centro do ponto. Então, vou fazer ele sair aqui dentro do ponto, assim como do lado de cá, na segunda carreira, ó, foi na segunda carreira, então aqui também, tá? E volto a prender aqui a bolinha na rosca do piercing. Fecho bem e tá feita a colocação de um dos lados. Agora, eu vou fazer a mesma coisa lá do outro. E assim, nós concluímos esse modelo lindo de bolsa, super elegante, bem espaçosa e simples de fazer. Eu espero muito que você tenha gostado, não esqueça de me deixar o seu like também, um comentário me contando o que você achou. E até a próxima aula. Beijo!